Oi, amores, bora começar nosso primeiro vídeo dessa nossa sequência que eu prometo que tentarei passar o ano com vocês, mostrando semana a semana do meu PL. Para esse primeiro encontro, para esse nosso primeiro vídeo, na realidade, eu achei interessante trazer como é que eu fiz o meu miolinho para essa minha capa, que é uma capa de um Travel Notebook ou também Midori, vocês podem escolher a forma de chamar, que eu já tinha aqui no meu ateliê. Eu já tinha utilizado, como vocês viram, algumas folhas do meu miolo está utilizada, mas eu achei que eu queria um outro para poder fazer, um outro miolo para utilizar essa minha capa, porque eu sou apaixonada por ela e acho que ela super combina com o que eu quero para esse ano, para o meu PL. Então, para essa minha capa, eu vou tirar todo esse meu miolo. Eu separei papel branco e papel de scrap para fazer. O papel branco que eu separei foi esse papel que eu tinha aqui em casa mesmo. Ele tem gramatura de 180, é um papel que eu utilizava para imprimir foto, que eu não estou utilizando porque ele é um mate, eu acho que as fotos não ficam tão legais, e para que eu não tivesse um gasto desnecessário, eu achei melhor utilizar ele, certo? Ele tem tamanho A4 e eu vou fazer meu PL com ele. Lembrando que esse meu papel, ele é tamanho A4 e a gente vai dobrá-lo ao meio, então a gente vai ter que fazer alguns ajustes. E aqui eu tenho um papel de scrapbook, 180 gramas, de uma marca que eu adoro e uma estampa que eu acho que combina com a ideia do meu PL, certo? E aí, para fazer o miolo, nós vamos ter os papéis A4 e o nosso papel de scrapbook, que tem o tamanho de 30,5 por 30,5. E tudo isso nós vamos ajustar. Vou tirar agora um caderninho do meu PL para a gente poder ter noção do tamanho desse PL. Daqui a pouquinho eu faço isso, para a gente ter noção do tamanho que a gente precisa do caderno. A princípio, eu vou pegar as minhas folhas, nesse caso são 10 folhas de papel, 180 gramas, que eu dobro ao meio, utilizando o dorso da minha mão. Depois eu venho com uma dobradeira e firmo essa dobra para deixar ele bem fechadinho. Agora eu vou cortar do meu papel de scrapbook a medida de 20 por 30,5. Porque 20 é a altura que eu vou precisar para o meu caderno lá pro meu PL, lá para aquela minha capa que eu escolhi. E aí eu corto essa medida, deixo certinho. O meu papel branco, eu também vou ter que ajustar este tamanho, porque vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho maior, porque o meu papel A4, ele tem 29,7 por 21 de largura, certo? E aí o 21 de largura vai ser 21 de altura a partir desse momento, certo? Só que eu só vou precisar de 20. Então, eu vou agora fazer o ajuste desta medida para que eu tenha tanto o meu papel de capa quanto o meu papel de dentro desse meu caderninho no mesmo tamanho de 20 centímetros, certo? Para isso, nós vamos refilar utilizando uma régua e um estilete bem afiadinho. Vocês podem ver que eu tirei uma partezinha da minha lâmina do meu estilete para deixar ele o mais amolado possível, para que esse meu corte de refile seja muito bem feitinho, certo? Aí aqui eu vou passando a minha lâmina até que eu tenha certeza que ele esteja cortada. Aí sim eu posso tirar a minha régua do lugar para partir para o próximo corte, certo? Aí agora eu coloco dentro da minha capa e vejo que tá tudo ok, posso partir para o meu próximo caderno. E aqui no próximo eu somente vou repetir o processo, certo? Essa repetição vai ser do corte do papel de capa, que é do meu papel de scrapbook, que eu vou deixar ele com 20 por 30,5. E o meu papel branco, que eu vou dobrá-lo ao meio, e depois eu vou vir e refilar ele, deixando ele com 20 centímetros de altura, certo?
eu tenho todos os processos que eu já fiz, meus 3 cadernos, os meus 3 partes brancas dos meus cadernos, as minhas 3 capas, que eu vou fazer, a princípio, 3 caderninhos. Se lá pra frente eu sentir a necessidade de mais um caderno, porque o meu ano do PL tem 52 semanas, aí eu venho e faço mais caderno, certo? Mas a princípio eu acredito que esses 3 cadernos, cada um com 10 páginas dobradas ao meio, então a partir desse momento eu tenho 20 páginas cada um, dando no total de 60 páginas no todo, né? Porque são 3 cadernos. E aí eu tô fazendo a medida para ver qual é a largura do meu caderno. E aí eu vejo que o meu caderno precisa ter 14 centímetros. Então agora eu vou refilar um dos meus cadernos para vocês verem como é que é esse refile, mas eu faço esse refile também depois dessa minha costura que eu vou fazer logo mais para frente, certo? Dou umas batidinhas com o caderno para deixar todas as folhas alinhadas, porque ele precisa estar bem certinho para poder fazer esse refile. Feito o refile, agora o meu caderno tem 20 de altura por 14 de largura, que é o que eu preciso lá na frente para caber dentro daquela minha capa que eu escolhi, certo? E agora a gente vai partir para nossa costura, que é para unir os nossos papéis com a nossa capa, certo? Para essa costura a gente vai precisar de uma base de EVA ou uma quantidade de papel que dê uma alturinha para a gente entrar com um agulhão e esse agulhão furar os papéis. Lembrando, se você não tiver um agulhão, mas tiver uma agulha grossa que você consiga fazer essa furação, também serve, certo? Mas agulhão você encontra em qualquer lojinha de armarinho, ele é super baratinho, dá para você adquirir. Aqui eu vou fazer uma furação meio no olho, não vou fazer nenhum tipo de medida, vai ser um furo central, pegando bem aonde a gente tem o vinco, depois um furo em cima com uma certa distância da minha borda e um furo embaixo também com uma certa distância da minha borda, sem muita medição, certo? E aí tá vendo que ele tá bem no meio do meu vinco, porque para que eu consiga furar de dentro para fora bem certinho. Lembrando de não abrir demais o seu caderno, porque senão você pode furar ele torto. Então deixa ele entreaberto com mais ou menos 45 graus o ângulo de abertura desse caderno, que você consegue fazer a furação e vai dar super certo. Aí aqui a gente tem a furação, vocês vão ver que por fora essa furação vai ficar feinha, mas vocês não se preocupem que na hora que a gente fizer a costura não vai dar nem pra ver esse parecendo rasgadinho dos nossos cadernos. Aí agora a gente vai fazer a medida da nossa linha e eu vou pegar 3 vezes a medida do meu caderno, tendo um chorinho de altura, certo? Aqui eu peguei só 2, mas se vocês quiserem pegar 3 vezes, vai ficar mais confortável a costura para vocês, certo? Lembrando que não é 3 vezes ou 2 vezes a medida exata do caderno. Vocês viram que eu peguei e deixei uma sobra tanto em cima quanto embaixo. Agora a costura a gente vai começar de dentro para fora no furo central, certo? Tá vendo que meu dedo agora tá segurando a linha,
Aí a gente vai passar para um dos furos das extremidades, de fora para dentro, e aí já vai partir do ponto de uma extremidade para outra extremidade, pulando por o furo central, certo? E aí vem, faz. Tá vendo como que ficou difícil essa minha linha? Porque ficou bem justinho. Então, para que você consiga fazer a costura com mais folga, pega 3 medidas. E aí agora a gente vem do furo que a gente fez da extremidade para o furo do centro, certo? E aí vai ficar assim por fora e as duas pontas da nossa linha por dentro do nosso caderno. Cada uma passando por um lado do nosso fio central. Então, uma tá passando pela direita do fio, a outra pela esquerda do fio, certo? Não passa as duas pelo mesmo lado, porque na hora de amarrar é importante que esse fio esteja no meio das minhas duas pontas, certo? Aí agora a gente vem, dá esse nozinho, reforça o nó com outro nozinho bem feitinho, bem apertadinho e corta-se a ponta esse excesso de linha que a gente tem aí dentro do nosso caderno com uma tesoura. Pode deixar uma sobrinha, tá vendo que ficou uma sobrinha ali, mas essa sobrinha também não vai atrapalhar em nada. Pronto, nós temos o nosso caderno costurado. E aí, agora vocês vão ver que eu tenho meus 3 cadernos já costurados e todos 3 na medida de 20 de altura por 14 de largura, certo? E aí, agora a gente pode levar os nossos cadernos para dentro do nossa capa, colocando eles, passando eles pelos elásticos. É interessante que você tome cuidado para levar esses seus cadernos para que o elástico passe direitinho. Sempre observa a altura que esse elástico tá para saber se dá certo, se casa com a altura do seu caderno. No meu caso, a minha capa, ela cabe a medida de 20 centímetros. Se você for fazer sua capa, você pode fazer. E aí você faça ela com mais ou menos 22 de altura, para que você faça a furação com mais ou menos 20,5 de altura, ou deixe 1 centímetro de cada borda para fazer a furação, para que esse elástico ele fica esticadinho, mas não estraga o seu caderninho de dentro. Você tá vendo que eu tô tirando todos os meus cadernos que eu já tinha dentro da minha capa. Tá vendo que tem esse plástico que parece um miolinho como é que fala? De uma carteira. E ela é bem legal, porque ela você pode guardar, por exemplo, você imprimiu foto a mais e quer usar depois, você pode guardar nesse plastiquinho. Eu tenho porque quando eu comprei a minha capa do meu Midori, ele veio junto. Então, assim, eu adorei essa ideia, mas se você não tiver, não tem problema, vocês vão ver que eu não vou usar esse meu plástico para nada. Aí a medida da largura desse nosso caderno, dessa nossa capa, vocês têm que ver que ela tem que ter uma largura de lombada, a capa e a contracapa, certo? Para poder fazer essa furação, lembrando que a furação tem que ser feita com mais ou menos meio centímetro de distância entre um furo e outro, para não estragar, certo? Vocês podem fazer essa capa de corino, vocês podem fazer essa capa com papel laminado, vocês podem fazer essa capa com papel plastificado, vocês podem fazer essa capa com um tecido laminado colado num papel para dar sustentar esse tecido. Vocês podem fazer a capa dura mesmo, igual a gente faz caderno e fazer a furação e passar o elástico, dá pra gente fazer. E aí a gente tem a nossa estrutura do PL feita, 3 cadernos, uma capa de couro e o elástico para fechar
E aí a gente fica com esse nosso caderno lindo, maravilhoso, para que a gente agora possa construir o nosso ano de 2026 com muitas fotos, com muitos papéis recortados. Lembrando que no nosso PL eu não vou usar altura, então por isso que eu estou fazendo com um caderno. Se você quiser usar altura com uma fita banana, é interessante você pegar um álbum com uma lombada mais grossa, não fazer um caderno, porque senão vai ficar muito com uma boca de jacaré muito grande, certo? Mas no mais, fica super bacana. Eu tive uma amiga que perguntou: você já tinha feito? Eu falei não, que eu estava experimentando. Então vocês vão ver lá no final do ano e eu vou contar para mim mesma lá se deu certo ou não essa experiência no caderno. Eu já vi algumas amigas fazerem no caderno e deu super certo. Então bora tentar. Então é isso, amores, que eu queria mostrar para vocês. Vamos partir agora para o nosso próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!